Olá, o nosso conteúdo agora é a introdução de um fator no radicando. Esse fator é um número, então eu tenho que pegar um número que está fora da raiz e colocar ele para dentro. Mas antes disso, a gente vai retomar algumas aplicações anteriores. Por exemplo, quando eu pego raiz quadrada do 12, ele é um número irracional, ele não tem raiz. Eu tenho que pegar o radicando, que é esse valor que está aqui dentro, e fatorar. Quando eu fatoro 12, dá por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, e 3, que dá 1, ele fica 2 elevado a 2 vezes 3. Colocando o radicando em forma de potência, fica 2 elevado a 2 vezes 3. Como é uma raiz quadrada, eu sei que o índice aqui é 2. E toda vez que o índice for igual ao expoente, a gente cancela, e esse cara que está aqui dentro, ele sai. Então, sai o 2, porque o índice é igual ao expoente, e aí quem tem o menor expoente fica. Então fica raiz quadrada do 3. Significa que o raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3, ok? Então, como esse valor está aqui fora, se eu fosse introduzir ele dentro do radicando, quando ele entra com o mesmo expoente do índice. Então, se aqui é uma raiz quadrada, quando ele entra elevado a 2. Se for uma raiz cúbica, quando ele entra elevado a 3. E assim por diante. Exemplo. Agora, eu vou fazer a aplicação. Que aí a gente vai ter o seguinte, eu vou ter um número que está fora da raiz e eu vou introduzir ele, que é a definição do conteúdo. Eu vou introduzir, como aqui tem uma raiz quadrada do 8, esse 2 que está fora, quando ele entrar, ele entra multiplicando o 8, só que ele vai ter um expoente. O expoente dele vai ser igual ao índice. Como aqui é uma raiz quadrada, ele entra elevado a 2. E eu sei que 2 elevado a 2 é 4 vezes 8, que na verdade isso aqui é raiz quadrada do 32. Eu introduzi ele aqui. Mais um exemplo. 3 raiz cúbica do 10. Quando esse 3 entrar, continua sendo raiz cúbica. Quando ele entrar, ele entra elevado a 3. Ou seja, o índice tem que ser igual ao expoente, ou vice-versa, vezes 10. E eu já sei que 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, é 27 que multiplica 10. Ou seja, isso daqui é raiz cúbica do 270. Ok? Esse é o formato para introduzir um fator no radicando.